A história dos judeus é marcada por opressão de outros povos. Foi assim nos tempos de Moisés, de Jeremias, de Daniel e de outros homens de Deus. E nos tempos de Jesus não foi diferente. Por mais que não fossem mais escravos como eram no passado, os descendentes de Israel viviam sob o domínio do Império Romano. E na esperança de que seriam libertos de mais um longo período de opressão e fizeram domínio sobre si mesmos e também sobre outros povos menores, os judeus esperavam por um Messias poderoso que descesse dos céus cheios de sua glória para trazer liberdade e justiça aos escolhidos de Deus. Jesus, porém, nasce como filho de um carpinteiro, sem nenhuma riqueza ou poder político. Não era o Messias que eles queriam, mas quando viam a sua sabedoria e os sinais que ele operava, os judeus ficavam escandalizados. Veja o que está escrito em Mateus. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Os judeus viraram as costas para Jesus porque viram que ele não atenderia o desejo ambicioso deles de se libertar do domínio de Roma e fazer deles o povo mais poderoso da terra. A verdade é que eles não entenderam que o propósito de Jesus era trazer o reino de Deus e libertá-los do domínio do pecado. Veja o que ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Aí tem o 3. Jesus apontou os pecados dos judeus. Como vimos antes, os religiosos judeus eram muito orgulhosos e acreditavam ser melhores que as outras pessoas. E Jesus exemplificou isso muito bem na parábola do fariseu e do publicano, que eram os homens que cobravam os impostos daquela época. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus contou essa parábola com o objetivo de confrontar os judeus, que se consideravam perfeitos e sem pecados, e o fato de dizer a verdade àqueles homens despertou a ira em seus corações. Vamos acompanhar o diálogo de Cristo com alguns líderes religiosos. Jesus disse: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Jesus não se prendia às tradições judaicas. O povo judaico sempre foi um dos mais religiosos e apegados às suas tradições, e entre elas estavam a de se guardar o sábado. Afinal, de acordo com a lei de Moisés, contida nos 10 mandamentos, aquele era o dia sagrado. Mas Jesus, por mais que fosse judeu e tivesse crescido em meio a essas tradições, sabia que os verdadeiros mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi isso que ele fez. Certa vez, ao entrar no templo, Jesus disse àqueles homens: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Novo Testamento nos mostra que pelo menos por 7 vezes Cristo operou milagres no sábado, cumprindo seu propósito, honrando e glorificando a Deus. Por isso foi duramente criticado pelos líderes religiosos da época. Infelizmente, esses perseguidores não estavam enxergando
navegando além de suas regras e tradições exageradas e começaram a procurar uma forma de matar Jesus. 5. Os judeus preferiram ouvir seus líderes religiosos. Os judeus esperavam um Messias poderoso e político, não um filho de carpinteiro que mal tinha onde dormir. Por isso eles se apegavam a qualquer figura que demonstrasse liderança e poder de convencimento. E Jesus outra vez os confrontou. Veja o que ele disse aos seus discípulos a respeito dos principais homens do templo. Deixe-nos, eles são iguais. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. E esse fato era tão verdadeiro que a Bíblia diz que quando Pilatos perguntou aos judeus o que eles queriam fazer com Jesus, eles ouviram as ordens dos sacerdotes e dos anciãos e pediram para crucificar Cristo e libertar Barrabás, um dos maiores assassinos daquela época. Isso demonstra o quanto eles estavam cegos espiritualmente, e isso ocorre até os dias de hoje. Veja o que a Bíblia diz. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aí ele fala a conclusão dele aqui. Fica claro que os judeus não aceitam Jesus Cristo porque preferem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. As evidências são claras de que Jesus é o Messias prometido por Deus. Infelizmente, até hoje existem judeus que não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Eles ainda aguardam o Messias que não virá, pois já veio. Resumindo, meus irmãos, os judeus rejeitam Jesus até hoje porque, segundo eles, Cristo não cumpriu as principais tarefas do Messias. Ele não possuía as qualidades exigidas para ter o título de Messias. E ao pesquisar sobre as principais tarefas que os judeus esperam do Messias, eu descobri que eles acreditam que o verdadeiro Messias vai erguer o terceiro templo em Israel. Reunirá todos os judeus do mundo na terra de Israel, fará com que o mundo entre numa era de paz universal, com o fim do ódio, a opressão e as doenças. Porém, se analisarmos bem, quem fará tudo isso na terra não será o Messias, e sim o Anticristo. Os judeus, infelizmente, serão enganados pelo inimigo e sofrerão as consequências de terem negado a Jesus como o verdadeiro Messias. Haverá fome, dor, sofrimento, morte, pois Israel será invadida por exércitos do anticristo. Porém, Deus cumprirá a sua promessa com os israelitas e os livrará. Então os judeus se arrependerão dos seus pecados e, enfim, reconhecerão que Jesus é o Messias e clamarão por ele. Veja o que o próprio Cristo diz pouco antes de ser crucificado. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E é isso, então os judeus, eles esperam ainda o Messias, né? Eles não acreditam em Cristo, então as pessoas que vão pregar para os judeus lá em Israel, vai sofrer perseguição, vai sofrer agressões e vai ser muito hostilizados lá. Mas o que na palavra de Deus diz, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, galera, é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sino, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!